Era uma noite fria e chuvosa quando o Sr. Oliveira, um homem de posses, reuniu a família em sua luxuosa sala de estar. Seu rosto carregado de preocupação indicava que algo perturbador estava prestes a ser revelado. Após alguns instantes de silêncio, ele pigarreou e começou a contar sua história. Vocês sabem que minha mãe, a Dona Maria, tem estado internada no hospital há algumas semanas. Ela sofre de uma doença terminal e os médicos já haviam perdido as esperanças. Eu estava desesperado, tentando fazer tudo o que estava ao meu alcance para salvar a vida da minha amada mãe. Sua voz tremia enquanto as lembranças daquele dia perturbador voltavam à tona. Ele respirou fundo e continuou. Certa vez, fui visitá-la no hospital. Quando cheguei ao quarto, ela estava inconsciente, ligada a vários aparelhos. O médico me puxou de lado e me disse que ela provavelmente não resistiria à noite. Meu mundo desmoronou naquele momento. Eu não podia acreditar que iria perder a minha mãe. Lágrimas escorriam pelo rosto do Sr. Oliveira enquanto ele relembrava aquela experiência dolorosa. Sua família, visivelmente comovida, ficou em silêncio, aguardando que ele prosseguisse. Sentado ao lado da cama, segurando a mão dela, eu implorava para que Deus a salvasse. De repente, algo extraordinário aconteceu. A mão de minha mãe apertou a minha, e seus olhos se abriram. Ela me olhou com um sorriso fraco e disse: "Meu filho, eu preciso te contar algo." O Sr. Oliveira fez uma pausa, a tensão palpável no ar. Todos os presentes estavam completamente envolvidos pela história, curiosos para descobrir o que a Dona Maria tinha a dizer. Ela me contou que, durante o tempo em que estava inconsciente, teve uma experiência fora do corpo. Ela descreveu com detalhes como saiu do seu corpo físico e viu a si mesma deitada na cama, rodeada pelos médicos e enfermeiros. Ela me disse que, de repente, viu uma luz brilhante no canto do quarto e sentiu uma presença calma e reconfortante. Ele fez uma pausa novamente, engolindo em seco antes de continuar. Minha mãe afirmou que aquela presença a orientou e lhe disse que ainda não era a sua hora. Ela deveria voltar e transmitir uma importante mensagem para mim. Naquele momento, ela sentiu sua alma retornar ao corpo, e ela recobrou a consciência. O Sr. Oliveira secou uma lágrima que escorria por seu rosto e olhou para a família com uma expressão de profunda emoção. Minha mãe me disse que aquela presença sobrenatural salvou a sua vida e me pediu para que eu espalhasse sua história, para que outros pudessem encontrar esperança em momentos de desespero. Infelizmente, alguns dias depois, ela veio a falecer, mas eu sei que seu espírito vive e continua a me guiar. Ele fez uma pausa, emocionado. Todos os presentes ficaram em silêncio, absorvendo a intensidade da história. Espero que esta história possa tocar a vida de alguém que esteja passando por um momento difícil. Lembrem-se de que, mesmo na escuridão, há sempre uma luz guiando o caminho. Muito obrigado por terem me ouvido. Era uma noite de sábado quando a família do Sr. Rodrigo se reuniu em sua casa. O clima estava tenso, pois todos aguardavam notícias sobre o estado de saúde de seu filho, João, que havia sofrido um grave acidente de moto horas antes. O Sr. Rodrigo, com o rosto marcado pela preocupação, começou a relatar o que havia acontecido. Meu filho João é um apaixonado por motos. Ele sempre amou a adrenalina e a liberdade que a estrada lhe proporciona. Naquela noite, ele saiu para dar uma volta, como fazia com frequência. Eu estava trabalhando até tarde, então minha esposa ficou em casa com os outros filhos. Ele fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. De repente, minha esposa recebeu uma ligação do hospital. Eles nos informaram que João havia sofrido um grave acidente e estava internado em estado grave. Meu mundo desmoronou naquele momento. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do Sr. Rodrigo enquanto ele revivia aquele momento aterrorizante. Corremos para o hospital o mais rápido possível. Quando chegamos, os médicos nos disseram que João estava em coma e que as chances de sobrevivência eram muito baixas. Ele havia sofrido múltiplas fraturas, hemorragia interna e traumatismo craniano grave. A família estava visivelmente abalada, alguns segurando as lágrimas, outros abraçando-se em busca de conforto. Passamos dias e noites ao lado da cama de João, rezando e implorando por um milagre.
Os médicos nos informavam que a cada hora seu estado se agravava mais. Eu não conseguia imaginar a minha vida sem meu filho, meu companheiro de tantas aventuras. O Sr. Rodrigo fez uma pausa, fungando, antes de prosseguir com a história. Certa noite, enquanto eu estava sozinho no quarto, segurando a mão de João, algo inacreditável aconteceu. De repente, senti sua mão apertar a minha, e seus olhos se abriram. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Todos os presentes ficaram em silêncio, ansiosos para ouvir o que viria a seguir. João me olhou e, com dificuldade, começou a falar. Ele me contou que, enquanto estava inconsciente, teve uma experiência fora do corpo. Ele disse que conseguiu ver a si mesmo deitado na cama do hospital, cercado pelos médicos e por mim. Então, ele viu uma luz brilhante no canto do quarto e sentiu uma presença reconfortante. O Sr. Rodrigo fez uma pausa, secando as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. João afirmou que aquela presença tinha a forma de um ser angelical, com asas luminosas e um semblante sereno. Ele disse que essa entidade o envolveu em uma aura de paz e lhe transmitiu uma mensagem: seu tempo ainda não chegou. Você deve voltar e continuar sua jornada. A família estava completamente envolvida pela história, alguns com os olhos marejados, outros boquiabertos com aquele relato extraordinário. Após ouvir essa mensagem, João sentiu sua alma retornar ao corpo, e ele recobrou a consciência. Os médicos ficaram perplexos com sua rápida recuperação. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu, mas sei que foi um milagre. O Sr. Rodrigo olhou para a família com um sorriso emocionado. João está vivo e se recuperando bem. Essa experiência nos mostrou que, mesmo na escuridão, a luz sempre prevalece. Espero que essa história possa inspirar e dar esperança a quem está passando por um momento difícil. Muito obrigado por terem me ouvido. Ele fez uma pausa e, com um olhar carinhoso, completou. Era uma tarde ensolarada na imponente fazenda dos Silveira, uma família abastada que vivia à sombra da majestosa serra. O jovem Lucas, herdeiro dessa propriedade, era conhecido por sua paixão pela aventura e pelo espírito livre. Naquele dia, ele resolveu explorar os arredores da fazenda em sua moto off-road, sem imaginar o terror que estava por vir. Enquanto Lucas percorria as trilhas entre as montanhas, algo inesperado aconteceu. Em uma curva apertada, ele perdeu o controle da moto, que capotou diversas vezes, arremessando-o com violência contra as pedras. O som estrondoso do acidente chegou aos ouvidos de sua família, que rapidamente se mobilizou para socorrê-lo. O Sr. Silveira, patriarca da família, reuniu a esposa e os outros filhos na sala de estar, com o rosto carregado de angústia. Após alguns instantes de silêncio, ele começou a relatar os horríveis momentos que se seguiram. Quando chegamos ao local do acidente, a cena era devastadora. Lucas estava inconsciente, com ferimentos graves por todo o corpo. Imediatamente, acionamos o resgate e o levamos ao hospital mais próximo. Sua voz tremia, e lágrimas escorriam por seu rosto envelhecido. Os médicos nos informaram que o estado de Lucas era crítico. Ele havia sofrido múltiplas fraturas, hemorragia interna e um traumatismo craniano severo. Eles nos disseram que as chances de sobrevivência eram muito baixas. A senhora Silveira, com o olhar perdido, agarrava-se ao braço do marido, incapaz de conter o choro. Passamos dias e noites ao lado de seu leito, rezando e esperando por um milagre. Os médicos nos atualizavam constantemente, e a cada hora seu quadro se agravava mais. Eu não conseguia imaginar a vida sem meu filho, meu orgulho, meu herdeiro. O Sr. Silveira fez uma pausa, fungando, antes de prosseguir com a história. Certa noite, enquanto eu estava sozinho no quarto, segurando a mão de Lucas, algo inacreditável aconteceu. De repente, senti sua mão apertar a minha, e seus olhos se abriram. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Todos os presentes ficaram em silêncio, ansiosos para ouvir o que viria a seguir. Lucas me olhou e, com dificuldade, começou a falar. Ele me contou que, enquanto estava inconsciente,
teve uma experiência fora do corpo. Ele disse que conseguiu ver a si mesmo deitado na cama do hospital, cercado pelos médicos e por mim. Então, ele viu uma luz brilhante no canto do quarto e sentiu uma presença reconfortante. O Sr. Silveira fez uma pausa, secando as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Lucas afirmou que aquela presença tinha a forma de um ser angelical, com asas luminosas e um semblante sereno. Ele disse que essa entidade o envolveu em uma aura de paz e lhe transmitiu uma mensagem: seu tempo ainda não chegou. Você deve voltar e continuar sua jornada. A família estava completamente envolvida pela história, alguns com os olhos marejados, outros boquiabertos com aquele relato extraordinário. Após ouvir essa mensagem, Lucas sentiu sua alma retornar ao corpo, e ele recobrou a consciência. Os médicos ficaram perplexos com sua rápida recuperação. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu, mas sei que foi um milagre. O Sr. Silveira olhou para a família com um sorriso emocionado. Lucas está vivo e se recuperando bem. Essa experiência nos mostrou que, mesmo na escuridão, a luz sempre prevalece. Espero que essa história possa inspirar e dar esperança a quem está passando por um momento difícil. Muito obrigado por terem me ouvido. Ele fez uma pausa, com um olhar carinhoso, completou. Boa noite, queridos espectadores. Hoje, vou compartilhar uma história que me foi contada por um amigo, e que até hoje me faz arrepiar. É uma história verdadeira, que se passa em uma noite chuvosa, repleta de segredos e mistérios. Preparem-se para entrar em um mundo onde a chuva não traz apenas água, mas também os lamentos de almas perdidas. Era uma noite de outono, e a tempestade rugia lá fora, como se o céu estivesse furioso. Lucas, um jovem estudante, estava voltando para casa após um longo dia na universidade. O caminho que ele percorria era uma estrada rural, cercada por árvores altas e densas. A visibilidade era quase nula devido à chuva torrencial que caía, e ele se esforçava para manter o carro na pista. Enquanto dirigia, Lucas notou algo estranho. Uma figura encapuzada estava à beira da estrada. Inicialmente, pensou em parar e oferecer ajuda, mas algo em sua intuição o impediu. O medo crescia dentro dele, e ele decidiu seguir em frente, acelerando para passar pela figura. Porém, ao olhar pelo retrovisor, ficou paralisado. A figura parecia estar se aproximando do carro, flutuando sobre a estrada. O coração de Lucas disparou. Ele tentou se convencer de que era apenas uma ilusão causada pela chuva. Mas, à medida que avançava, a figura apareceu novamente, agora bem mais próxima. Era uma mulher, com o rosto escondido sob o capuz, e ele podia ouvir um lamento distante, como se ela estivesse chorando. O som penetrava na noite, misturando-se ao barulho da chuva. Desesperado, Lucas aumentou a velocidade, mas a figura continuava a segui-lo. Quando finalmente chegou à sua casa, ele estava em pânico. Ao estacionar, notou que a mulher estava agora parada na entrada do seu quintal, olhando diretamente para ele. Sem saber o que fazer, ele correu para dentro, trancando todas as portas. Aquela noite foi longa. Lucas não conseguia dormir, atormentado pelas imagens da mulher e pelo lamento que ecoava em sua mente. Ele pensou que tudo não passava de uma alucinação provocada pelo estresse da faculdade. Porém, ao amanhecer, algo o fez hesitar em sair de casa. Ele decidiu verificar o quintal. Ao abrir a porta, uma brisa fria o envolveu, e o lamento voltou a ecoar em sua mente. No chão, ele encontrou um objeto, uma boneca antiga, coberta de lama, com um olhar triste que parecia fixo nele. O pavor tomou conta dele. Ele se lembrou das histórias que ouvirá sobre a estrada. Muitos falavam sobre uma mulher que havia perdido sua filha em um acidente há muitos anos. Desde então, sua alma assombrava a região, buscando por seu filho perdido. A chuva começou a cair novamente, e Lucas sentiu que não estava mais sozinho. Ao olhar para a boneca, ele teve certeza de que a mulher estava tentando se comunicar. Ele decidiu entrar em contato com um especialista em fenômenos paranormais, que confirmou sua suspeita. A mulher da estrada era uma alma atormentada, presa entre os mundos, em busca de redenção.
Juntos, eles realizaram um ritual de limpeza no local onde Lucas havia encontrado a boneca. Durante o ritual, a mulher apareceu novamente, desta vez com uma expressão de tristeza profunda. Lucas sentiu um arrepio ao ouvir seus lamentos, mas ao mesmo tempo, uma onda de compaixão o envolveu. Ele sussurrou palavras de conforto, e, naquele momento, a mulher parecia finalmente encontrar paz. A tempestade se dissipou, e com ela, os lamentos. Desde então, Lucas nunca mais viu a figura da mulher, mas a experiência o marcou para sempre. Ele aprendeu que algumas almas buscam apenas compreensão e que, mesmo em momentos de medo, é possível encontrar empatia e esperança. Agradeço a todos por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas próprias experiências nos comentários. Juntos, podemos explorar esses mistérios que nos cercam. Boa noite e cuidado nas estradas.